Olá, amigos aqui do canal Amaral e Associados. Eu sou o Dr. Rogério Vergueiro, você já me conhece. E nós hoje vamos falar sobre mais um tema interessante de representação comercial. Vamos falar sobre uma questão que nós comentamos há pouco tempo aqui no nosso canal, que é a questão do juízo arbitral. Sim, algumas representadas têm usado essa prática, né? Tem usado a previsão no contrato de representação comercial de que fique eleito o juízo arbitral, né, o foro do juízo arbitral, para solucionar as questões referentes ao contrato de representação comercial. Há poucos dias nós falamos disso aqui no canal. E eu estou voltando a esse tema, assim, tão curto prazo, porque houveram muitas questões. As pessoas comentaram muito e nos perguntaram muito a respeito especificamente da possibilidade de se eleger o juízo arbitral para solucionar as questões do contrato de representação comercial. Então, meus amigos, nós vamos começar lembrando a vocês que a relação de representação comercial, ela é regida em especial pela Lei 4886 de 1965. Vocês já sabem disso, eu estou aqui apenas para lembrá-los disso. Então você tem uma lei especial que regula a relação de representação comercial. E aquilo que está estipulado em lei, dificilmente as partes podem alterar, seja por meio de contrato ou seja por outro meio. Pois bem, meus amigos, lá no artigo 39 da Lei 4886 de 1965, está previsto que é competente para julgar as ações que tenham por tema a representação comercial a justiça comum e o domicílio do representante comercial. Portanto, meus amigos, o que significa isso? Significa dizer, que a justiça comum é a justiça estadual, não é uma justiça especializada, como, por exemplo, a Justiça do Trabalho, que é a justiça estadual, ou então a Justiça Federal. Não, é a justiça comum, a justiça estadual. Ela é a competente para dirimir, ou seja, para solucionar todas as questões a que se refere um contrato de representação comercial. Pois bem, se isso está estipulado na legislação, se trata de uma questão de ordem pública. E no nosso entendimento, uma questão de ordem pública não pode ser alterada pelas partes mediante um contrato. Ou seja, não pode haver no contrato de representação comercial uma cláusula que torne a justiça comum incompetente para julgar as questões de representação comercial. Porque isso seria alterar a legislação. E isso não é possível. As partes não podem alterar a legislação através de um mero contrato. No nosso entendimento, prevalece sempre o dispositivo legal. O dispositivo legal ele vai prevalecer sempre acima da vontade das partes. Tudo bem que o contrato obriga as partes, né? A gente fala muito em direito de pacta sunt servanda, ou seja, aquele pacto, aquele contrato faz lei entre as partes porque ele é a livre manifestação de vontade das partes. No entanto, essa manifestação de vontade não pode alterar ou se colocar acima da legislação. Por isso é que nós dizemos que não tem cabimento, não tem legalidade, digamos assim, uma cláusula cujo objetivo dela seja alterar o foro competente para dirimir as questões de representação comercial. Uma vez que está posto na legislação que a competência é da justiça comum,
não há como se alterar isso, pelo menos não através do contrato. Isso só poderia ser alterado por uma decisão judicial. Mas, volto a repetir, isso não pode ser alterado pela vontade das partes. Tá? Então, meus amigos, muito cuidado quando vocês forem celebrar um contrato de representação comercial e houver uma cláusula que coloque o juízo arbitral como competente para julgar as questões daquele contrato, se opõe a essa cláusula. Assim como você deve se opor às cláusulas de eleição de foro, que elegem como foro competente qualquer outro que não seja o domicílio do representante comercial, uma vez que isso também está posto na legislação, certo? Nós sabemos bem que muitas vezes o representante comercial é obrigado a se sujeitar às vontades da representada para poder trabalhar, para poder, enfim, fazer o seu trabalho. Mas sempre que puderem, não se sujeitem, né? Se coloquem contrários a essas cláusulas que são, no meu entender, abusivas e retiram direitos já consagrados dos representantes comerciais. Ok, meus amigos? Por hoje era isso. Um forte abraço. Até a próxima semana com mais um tema interessante de representação comercial. Até lá!